Fala galerinha, beleza? Mais uma aula de história para vocês e dessa vez o tema é o Império Persa. Gente, na verdade, essa aula pode ser considerada uma continuação, uma continuidade das aulas sobre Mesopotâmia e Crescente Fértil. Por quê? O Império Persa pode ser considerado também um povo, os persas podem ser considerados um povo que viveu ali na Mesopotâmia e no Crescente Fértil. Por que isso? Bom, como é um império e qual é a ideia de um império? Qual é a característica de um império? É a expansão territorial. Pois bem, o Império Persa vai fazer isso. Aqui temos o mapa mundi e os persas, eles vão dar início nesta região aqui, tá? Mais próximo à Ásia Central. Esses caras aqui, a gente vai ver durante a aula, não tinha uma terra muito boa para agricultura. Não eram terras férteis onde eles moravam. Então, eles precisavam, no plano econômico, ter alguma atividade que não fosse agricultura, porque lá era difícil, para que eles conseguissem fazer um bom comércio. E eles fazem isso, eles conseguem, eles têm grandes vitórias com esse comércio. Aí eles vão crescendo, 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 até chegar nesses dois lugarzinhos extremamente importantes. Bom, aqui a Mesopotâmia, lembrando que Mesopotâmia significa terra entre rios. No caso, esses dois rios é o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, outra região extremamente importante que os persas conseguem dominar é, é aquele formato de lua, lembra? A lua crescente, que era um local muito fértil nessa região, ou seja, o crescente fértil. Pois bem, toda essa região aqui vai ser tomada pelos persas. Isso vai fazer deles grandes guerreiros, uma região rica pra caramba. Olha aqui, ó. Aqui temos toda a região onde foi pega pelos persas. Dá para ver que aqui, ó, grande parte do Egito estava nas mãos dos persas. Olha isso, galera. Tá? Olha os rios aqui, ó. Esse aqui é o Eufrates e esse aqui é o Tigre, tá? Então aqui quer dizer que é a região da Mesopotâmia. E tudo isso aqui, né, fazendo aquela lua crescente, era o crescente fértil, tá? Vamos para o texto, galerinha? Bom, vamos lá. A região da Pérsia, opa, voltando aqui, desculpa, tinha solo árido. Pissou. O que é um solo árido? É um solo seco, gente, tá? Que não é fácil de plantar, não. Não é fácil de cultivar, de fazer agricultura lá. É bem complicado. Uma outra característica da região da Pérsia, lembrando que é lá no comecinho da história dos persas, tá? Não a região da Pérsia quando eles já estavam num império gigantesco. Claro que não. Lá no comecinho da história deles, tá bom? Outra característica da região dos persas, oásis bem pequenos. Pso. O que são oásis? Vamos lá. Gente, imagina um deserto. Imaginou o deserto? Bom, agora imagina que nesse deserto, por causa do lençol freático, o que é lençol freático? Vamos com calma então. É, embaixo da terra, tá, existem regiões aquíferas, ou seja, com água. E quando de alguma forma esse lençol freático, ou seja, essa água que está embaixo da terra, tem contato com a superfície terrestre, então formam-se lagos. É claro que não é o único jeito de se formar um lago, claro que não, tá? Existem também lagos artificiais, mas esse seria um lago natural, tá? Quando esse lençol freático, essa água embaixo da terra, entra em contato com a superfície da terra, então forma aquele lago. Nossa, então quer dizer que pode existir água embaixo dos desertos? Sim, pode, tá? Oásis, na verdade, é isso, tá?
É em uma das situações, claro. É isso. É esse lençol freático entra em contato com a superfície e forma aquele lago. Porém, eram oásis pequenos, tá? A gente vê muito isso em desenhos animados, tá? Tem um deserto, aí tem um lago bem pequenininho, tem duas palmeiras, tem um pouco de vegetação. Ou seja, não é um lugar ótimo para plantação. Muito pelo contrário, é um lugar ruim para plantação. Bom, se o solo era árido e os oásis pequenos, bom, qual vai ser o resultado disso? Uma agricultura extremamente fraca. Agora pensa assim, se esses caras, os persas, tinham uma agricultura fraca, como que eles sobreviviam? Boa, ótima pergunta. Então, a gente vai discutir sobre a economia, é isso? É isso, vamos discutir sobre economia. Então vamos lá. Esses caras eram muito mais mineradores do que agricultores. Como assim? Esses caras, os persas, eles extraíam da terra ferro, cobre, chumbo, ouro, prata. Esses caras precisavam encontrar uma alternativa para a falta de agricultura. Então, olha a sacada que da hora. Esses caras viraram, se especializaram em minerar a terra, ou seja, de tirar metais da terra. Com esses metais, eles faziam armas, por exemplo, com o ferro, cobre e chumbo. Eles faziam armas, então tinham armas boas para a guerra, certo? E isso vai ser uma diferença para eles crescerem do jeito que eles cresceram. E outra coisa, ouro, prata e também os outros metais eram usados como comércio com outras regiões. Então vamos lá. Os persas tinham esses metais, beleza. Outras regiões tinham comida, porque a agricultura dos caras eram boas. Por exemplo, lá na região da Mesopotâmia. Então, os persas faziam uma troca comercial. Eles davam metais que eles extraíam da terra, do solo, e o outro povo entregava comida para os persas. Era uma troca, tá? Beleza. Isso vai fazer com que os persas conseguissem sobreviver, porque, de novo, a região onde eles estavam não era boa para plantação mesmo. Então, qual foi a solução? Extrair metais da terra, do solo. Desta forma, eles trocavam por alimento. Interessante, né? Vamos lá, gente. No começo da história dos persas, hein? Por volta de 900 antes de Cristo, os povos que eram chamados medos e persas. Peraí, psô. Por que medos? Porque o pessoal tinha medo deles? Nossa, que piadinha horrível, tá? Não, gente. É apenas uma coincidência no nome, tá? Assim como tem a manga, que é fruta, e a manga, que é a parte da camiseta ou da camisa, tá? É apenas uma coincidência na palavra, tá? Então esses povos aí, medos e persas, eles chegaram lá na região da Ásia Central, mais ou menos em 900 antes de Cristo. Por aqui mais ou menos, ó. E não era uma região nada favorável para a agricultura, mas a história dos medos, dos persas, começa aqui. Beleza? Continuando, gente, vamos para outro texto agora. Os medos se estabeleceram ao norte da Pérsia. Porém, no século 8 a.C., foram dominados pelos assírios. Galerinha, vocês já viram esses assírios aí quando eu falei sobre povos da Mesopotâmia e que eu falei que esses povos aí, assírios, eram muito violentos. Eles dominavam toda aquela região da Mesopotâmia, porém, os povos que eles dominavam, meu, eles pegavam muito pesado com os caras, escravizavam, maltratavam, tá? Eles eram muito violentos. Então será que os povos que foram dominados pelos assírios, será que iriam suportar sempre numa boa isso? Claro que não, né? Vamos ler aqui o próximo tópico. Não aceitando tal situação, os medos se uniram aos outros povos que haviam sido conquistados pelos assírios e derrotaram os assírios. Então temos agora a formação do reino dos medos, tá? Gente, é justamente desse reino dos medos que o Império Persa vai nascer. Vamos lá.
O reino dos Medos chegou ao fim depois que o governante chamado Ciro o Grande, bom, será que o cara era forte? Olha o nome, será que esse cara aqui tinha poder? Muito poder. Ele ficou conhecido como Ciro o Grande. Tá, mas o que o Ciro o Grande fez? Esse cara aí, esse governante, ele vai unir os dois povos, os medos e os persas. É a partir de aí, é a partir de então, que vai nascer o Império Persa. Belezinha? Bom, vamos falar uma característica aqui que vocês já sabem, tá? Mas vamos lembrar que a Mesopotâmia eram terras extremamente férteis. E para um povo governar, ou melhor, para um povo conquistar, dominar essa região, tinha que ser um povo extremamente guerreiro. Nunca esqueçam disso, tá bom? Beleza. Só que olha só, tanto a Mesopotâmia, com todas as suas terras férteis, quanto cidades gregas que estavam situadas na Ásia Menor, naquela região próxima ao Crescente Fértil e à Mesopotâmia, tá bom? Elas foram conquistadas por Ciro o Grande. Então veja bem, assim que acontece a unificação entre os povos medos e persas, surge então o Império Persa. E esse Império Persa começa a ser tão forte, mas tão forte, que esses caras já conseguem dominar a Mesopotâmia e conseguem dominar regiões do Crescente Fértil, tá? Vamos continuar, gente. Os povos que caíam sob o domínio do rei Ciro não eram escravizados. Olha que interessante. Eles fizeram algo bem diferente do que os assírios fizeram, porque os assírios escravizavam, maltratavam. Os persas não. Eles nem escravizavam, tá? Os povos. Querem saber mais ainda? Os persas permitiam que os povos conquistados por eles tivessem sua cultura. Como assim? O povo dominado então pelos persas poderia, por exemplo, continuar falando sua própria língua? Sim. Nossa. O povo conquistado pelos persas poderia então ter sua própria religião? Sim. Os persas não impediam isso. Só que tinha uma coisa: eram obrigados a pagar impostos para os persas e também eram obrigados a participar do exército persa. Os persas pensaram o seguinte: ué, nós vamos dominar muitos povos, porque nós somos um império, ou seja, expansão territorial. Esses povos que a gente dominar, se a gente brigar muito com eles, eles podem se voltar contra a gente. Então por que que a gente não faz uma união? Boa ideia. E foi isso que Ciro o Grande começou a fazer. Aqui, ó, uma selfie do Ciro, tá? Ele fez uma selfie, tá? Continuando, gente. Ciro o Grande, ele vai morrer. O filho dele vai assumir o poder. Entretanto, o filho dele fica apenas 6 anos no poder, muito pouco tempo. Então, nem deu tempo sequer de Cambises, ou seja, o filho do Ciro, ter um filho para que possa entrar no lugar dele. Então, olha o que aconteceu. Ciro o Grande falece. Aí sobe o filho do Ciro, Cambises. Porém, Cambises morre muito jovem e não deixa um herdeiro para assumir o trono. O que acontece então nesse momento? Após a morte do filho do Ciro, ou seja, de Cambises, um cara chamado Dario I vai assumir o poder. Porém, ele só assume com a ajuda de algumas famílias muito ricas que existia lá no Império Persa. Essas famílias muito ricas falaram assim: Dario, vem cá. A gente coloca você no governo. A gente coloca você no governo. Só que tem o seguinte: em algum momento eu quero que você coloque nós, essas famílias ricas que estamos ajudando você, eu quero que você coloque a gente no governo. Eu quero que você, Dario I, dê poder político para nós, famílias ricas. E Dario aceita. Aceita, tá? Dario faz o que então? Uma coisa chamada reforma administrativa. Gente, se é reforma, a tentativa é melhorar alguma coisa,
tá? Se eu estou falando de reforma administrativa, é reforma no governo. Nossa, mas o que Dario vai fazer para melhorar o governo? Olha aqui, ó, ele de alguma forma agradecendo aquelas famílias ricas por terem colocado ele no governo. Gente, é claro que isso aqui não é uma coisa boa que um governante faça, tá? Não pode ajudar os seus amiguinhos de governo, né? O governo tem que ser, ou pelo menos deveria ser, para todos, não apenas para algumas famílias. Mas vamos lá, vamos ver o que Dario I fez. Dario dividiu o império, que agora estava gigantesco, em várias partes, em várias regiões. Em cada região dessa que ele dividiu, ele colocou uma família rica para tomar conta. Então, de novo, o império continuava a ser uma coisa só, tá? O Império Persa. Porém, ele dividiu só para facilitar a administração, tá? Por exemplo, imagine que nossa escola não tivesse várias classes, tivesse uma classe só com 1000 alunos. Aí ficaria complicado, né? Eu teria que ensinar uma coisa para uma galerinha, para uma outra galerinha tem que ensinar outra coisa, iria ficar muito confuso. Então, o que a gente faz na nossa escola? Divide as classes por série e séries por turma. A, B, C, D, E, enfim, tá? Dario fez a mesma coisa. Pegou aquele império gigantesco e dividiu essas regiões e colocou uma família em cada região para governar. É claro que essas famílias se tornaram muito mais ricas ainda com isso, né? Olha uma selfie aqui, ó, do Dario I, tá? Continuando. Dario I nomeou 2 funcionários para cada região. Por quê? Para facilitar a cobrança de impostos. Ah, ligeiro, cara, né? Já está preocupado com a cobrança dos impostos para enriquecê-lo. Também. Mas vamos lá, gente. Olha que interessante que Dario vai fazer. Vai construir estrada pra caramba no Império Persa. Muita estrada. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, é, imagina assim o Brasil. O Brasil tem a sua capital, que é Brasília, tá? Vamos fazer de conta que todas as estradas do Brasil, se você for andando por ela, vai chegar em Brasília. E faria sentido isso, tá? Por quê? Ué, Brasília não cobra impostos da gente? O imposto deveria chegar até lá. Só que naquela época não tinha banco, tá? Não tinha conta digital, tá? Não. Era tudo físico. Você pegava, as pessoas arrecadavam esses impostos e levavam até a capital. Imagina a gente levando esse dinheiro até a capital. Agora, imagine se não tivesse estrada para lá. Tá? Ficaria complicado. Iriam falar que eu que não quis o imposto, pagar o imposto. Aí eu vou ser preso por isso, tá louco? Não. Então o que Dario fez? Construiu um monte de estradas. E todas essas estradas levavam para as 2 capitais persas. 2 capitais Psor. Exatamente. Uma era a capital administrativa, ou seja, capital de governo mesmo, tá? Da onde Dario governava, que era a cidade chamada de Susa. Uma outra cidade, Persépolis, era a capital também, mas uma capital religiosa, tá? Uma religião politeísta, inclusive, tá? Bom, além da agilidade da cobrança dos impostos, por que aconteceram essas construções de estradas? Dario também pensou numa outra coisa. Para eu ficar antenado, para eu ficar ligado em tudo que está acontecendo no meu império, eu quero informantes nessas regiões. E eu quero que, de vez em quando, esses informantes venham rapidamente até onde eu estou, ou seja, na capital, e me passe as informações do que está acontecendo nesses lugares, nessas regiões. Interessante também, ele quer ficar antenado com tudo. Outra coisa, gente, imagina que você é um comerciante nessa época e não tinha estrada para você levar os seus produtos. Como é que você iria fazer o comércio? Difícil, né? Pois Dario I resolveu isso. Com esse monte de estrada, até o comércio ficou mais rápido, ficou mais ágil, tá? Interessante, hein, gente? Tudo isso foi a reforma administrativa de Dario I. Gente, essa aqui é a cidade em ruínas, claro, né? De Susa, e essa aqui é a cidade em ruínas de Persépolis. Bonitas, né? Bom, Dario I espalhou o uso da moeda de ouro,
que ele mesmo mandou cunhar. Mandou o quê? Fabricar, tá? Tornando o comércio muito mais fácil e ágil, além de facilitar a cobrança de impostos. Gente, Dario I começou a fazer um monte de moeda, tá? E essas moedas serviam tanto para comércio quanto para pagar impostos. Agora, ao invés de você dar um produto em troca de outro, era você apenas dar moeda, tá? Em troca do produto. Agora está uma compra, um comércio mais próximo do que a gente conhece hoje, né? Tá? Continuando, gente. O comércio também proporcionou ou propiciou as trocas culturais dentro do vasto império. Isso vocês já sabiam, hein, gente? Trocas comerciais facilitam as trocas culturais. Essa aqui, ó, é uma moeda de ouro verdadeira, tá? Que Dario fez, mandou fazer. Bom, vamos lá. Os conflitos bélicos ou as guerras, mesma coisa, tá? Dario I vai morrer, gente. E o seu filho, Xerxes, vai assumir o trono do Império Persa. O Dario, ele fez muitas guerras para conquistar terras, claro, já que era o Império. Porém, Dario apanhava muito dos gregos. Impressionante, Dario tentava invadir os gregos, apanhava. O que Dario falou para o filho dele, Xerxes? Xerxes, vai lá e destrói os caras. Gente, Xerxes vai tentar vingar a morte do pai. Essa parte aí é muito conhecida no filme Os 300, em que o imperador Xerxes vai até Esparta e briga com os caras lá. Sabe os 300 de Esparta? Pois é esse momento aí. Xerxes vai até Esparta e bate nos caras. Beleza, mas Xerxes mais tarde vai ser derrotado em uma outra guerra contra os gregos. E aí ele vai se esconder lá na Ásia Central. Sabe onde exatamente? Na capital religiosa, chamada de Persépolis. E lá ele é assassinado, tá? Porque não gostavam da administração dele. Esse aqui é uma selfie. Gente, é tudo brincadeira, pelo amor de Deus, hein? Uma outra selfie de Xerxes. E aqui é um ator brasileiro chamado Rodrigo Santoro que fez o filme 300. E ele, no filme, faz o papel justamente do Xerxes. As guerras continuaram, até que em 330 a.C., após uma forte decadência do Império Persa, um povo chamado Macedônio, que eram liderados pelo pai do Alexandre o Grande, Felipe II, e mais tarde, depois, né, por Alexandre o Grande. Conquistaram a região e dominaram o Império Persa. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que está acontecendo. O Império Persa, para crescer, precisava fazer muitas guerras, muitas guerras. Só que os persas entraram em tantos conflitos, em tantas batalhas, fizeram tantas guerras, que chegou uma hora que, mesmo quando tinham uma vitória, eles ainda saíam derrotados. Como assim? Gente, os persas entraram em tantas guerras que eles gastaram muito dinheiro e muitas vidas para conquistar terras. Vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Vão enfraquecer. E quem que estava lá esperando esse enfraquecimento do Império Persa? Os macedônios, liderados mais tarde por Alexandre o Grande. Gente, o Império Persa vai ser derrotado então por Alexandre o Grande, tá? E aí teve-se então o fim do Império Persa e aí começaria então o Império Macedônico. Gente, essa foi a história do Império Persa. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado e beijo!